Observem esse dente, vítima de um trauma, quando esse paciente era mais jovem. Ele apresenta reabsorções bem flagrantes dos dois lados da raiz, no medial e distal, e já estão em comunicação com o periodonto. Nós vamos preparar esse canal que está completamente aberto na sua porção mais apical. Foi um canal difícil de controlar o resultado dele em função desses aspectos, dessas características. Vejam que eu estou com a lima Hedstrom e com ela eu fui naquele limite um pouquinho além do forame apical. A radiografia não mostra isso, mas foi o que foi feito. Instrumentamos da mesma forma, com as mesmas soluções irrigadoras, ou seja, com hipoclorito de sódio, DTA, e fizemos isso com a lima Hedstrom por uma razão bem simples. Eu precisava promover um processo de limpeza. Toda a minha preocupação, nesse caso, esteve voltada para o que eu seria capaz de promover em termos de remoção de conteúdo, de limpeza do canal, ainda mais nas condições em que ele se encontra. Fizemos isso, fizemos a medicação intracanal com hidroxicálcio. Aqui está ela preenchendo todo o canal, inclusive essas partes da reabsorção bem mais difíceis de serem preenchidas. O hidróxido de cálcio aqui é o mesmo, exatamente o mesmo de todos os casos que foram até agora apresentados, ou seja, hidróxido de cálcio PA, proanálise e soro fisiológico, nada mais. Daí a sua radiopacidade muito semelhante à da dentina. Nós conseguimos, dessa forma, rastrear a qualidade desse preenchimento, sobre a qual até agora não tinha falado. Vejam como o seu preenchimento realmente está, me permitam, bem feito. Fizemos isso. Aqui está a radiografia que vocês acabaram de ver, quando nós estávamos tratando, instrumentando o canal. Repito, de forma vigorosa nessas paredes. Vamos ver, na sequência, o que aconteceu com essa região aqui. Acompanhe comigo. Comece a observar as mudanças da região periapical e o desaparecimento da lesão periapical. Isso aqui é 2 anos depois. E observem não só que desapareceu completamente a lesão periapical, como formou um selamento biológico. Então, vejam que, nesse caso, mais uma vez, o processo de reparo foi atingido sem que tivesse sido feita a obturação desse canal. Ocorre que, nesse caso, eu optei por fazer a sua obturação em função das suas condições, que nós podemos ver aqui. Controlamos todo esse processo. Não havia, nesse canal, mais nenhum tipo de exudato. O canal estava completamente seco, o que comprova que não havia mais comunicação com o periodonto através também das perfurações provocadas por essa reabsorção. Fizemos, então, a sua obturação. Eu tinha feito uma nova medicação intracanal para que, logo em seguida, alguns poucos dias depois, eu a removesse, mas deixando aquela porção que ainda preenchia as porções mais externas da reabsorção, para que eu tivesse ainda ali um elemento protetor daquelas porções mais externas. Fizemos isso. Aqui está a obturação sendo condensada. E foi tamanha a pressão que fizemos para que essa condensação fosse muito bem feita, me permitam falar assim, que houve, para nossa surpresa, um extravasamento por um canal lateral do qual jamais desconfiei.
Então, vejam, aqui eu tenho algumas coisas para conversar com vocês. Primeiro, o volume disso aqui, o volume desse material extravasado, um canal que eu não esperava existir. Diante dessa compressão feita, comprova-se mais uma vez a qualidade desse selamento biológico que, se por aqui ainda foi possível que houvesse esse extravasamento nesse volume, nada extravasou nessa região apical, porque, de fato, o selamento biológico estava bem consistente. Mas, se observar com mais cuidado, vejam que aqui eu tenho um espessamento maior e uma imagem que parece querer sugerir, muito sutilmente, alguma coisa que estaria presente ali. Por isso, eu vou fazer um zoom nessa região e observem que parece, de fato, existir alguma coisa aqui, um espaço mais radiolúcido que poderia corresponder a esse canal, e acho que sim. Vejam que na mesma altura em que surge a alteração extravasada. Eu vou agora, aproveitando esse zoom, só dar um pouco mais de contraste a ele, para que possamos ver isso melhor. Aqui está. O espaço radiolúcido parece se acentuar, o que justificaria a presença desse espaço mais alterado do ligamento periodontal. Então, vejam que aqui nós temos, de fato, um canal lateral que não foi observado e que agora sim você vê um preenchimento como se fosse uma rede nessa região. Seria esse realmente um canal lateral? Teria sido tudo isso aqui fruto da obturação de um canal lateral? Que tal se nós voltarmos um pouquinho mais atrás nesse tratamento? Vejam aqui, bem no início, nós temos toda a imagem que nós já conhecemos, mas observem que nós temos desse lado o espaço do ligamento periodontal, digamos, normal, mas aqui eu tenho alguns detalhes para os quais eu não chamei atenção inicialmente. Observem que a luz do canal, tão bem definida aqui, mas eu tenho imagens não tão fortes quanto essas, dessas reabsorções nas porções mais externas da raiz, mas eu tenho também aqui uma diferença na radiopacidade dessa porção da dentina e podemos compará-la com essa aqui, que é muito mais radiopaca. Vemos também aqui que há alterações mais nítidas em torno dessa região. Vejamos isso aqui também numa imagem que nós já observamos anteriormente. Observem que a luz desse canal ela não está tão uniforme como parece estar aqui. Observem isso aqui. Aqui já havia também uma reabsorção com comunicação com o periodonto. Então, dá para ver melhor, quem sabe, aqui agora, a complexidade do sistema de canais e como essa complexidade se acentua mais ainda diante de casos atípicos como esse aqui. Porque há uma modificação flagrante mesmo na luz principal desse canal, com reabsorções que já vimos anteriormente, mas passo a acrescentar também essa porção do canal que nós não tínhamos visto com tanto detalhe. Então, por isso que essa obturação, na verdade, não foi a obturação de um canal lateral, e sim de um ponto de reabsorção também, que comunicava o endodonto com o periodonto. Eu não posso imaginar que o tratamento endodôntico de situações como essa aqui, que ele possa ser feito esse tratamento da forma como muitas vezes tem sido colocado. Essa condição, essa modificação em toda a anatomia desse canal ou desse sistema de canais, parece dizer
que o controle de infecção é uma coisa bem mais complexa do que se imagina. Então, dito isso, nós podemos voltar agora ao tratamento, no caso aqui, a obturação do canal como um todo. Esse canal foi obturado, mas vocês viram que o reparo dele não necessitou da obturação. O reparo que vimos e estamos vendo aqui não foi obtido depois da obturação, e sim bem antes dela. Agora, nesse caso, eu precisava fazer a obturação como uma medida a mais de proteção para se manter o reparo alcançado pelo controle de infecção promovido pelo preparo do canal.